Bem, meu nome é Victor Guedes e vou apresentar agora sobre como mudar a política de isolamento do MySQL Workbench. Então, como eu estou pelo Linux, eu vou ter que alterar no arquivo my.cnf, né? Que a questão pede para a gente alterar por lá. Então, como é que eu faço para alterar esse arquivo? Bem, pelo Linux, o arquivo my.cnf eu não vou ter a permissão de alterar ele. Ele vai estar escrito como somente leitura. Então eu não vou poder alterar ele fisicamente em qualquer editor de texto. Por causa disso, a maneira que eu encontrei para poder alterar ele é alterar ele diretamente pelo terminal. E como faria isso? Eu apenas digitaria o comando sudo nano my.cnf, que eu abriria ele pelo terminal. E encontraria a seção MySQLD. Basicamente, a seção MySQLD é onde vai estar essa parte chamada Transaction Isolation, que é a política de isolamento, né? Quando eu iniciei o arquivo, né, pela primeira vez que eu baixei o MySQL Workbench, ele só não aparece aqui, mas você pode simplesmente adicionar ele aqui e que vai dar certo do mesmo jeito. Então, para eu alterar, basta eu fazer esse Transaction Isolation ficar igualado a Head Committed. Depois aperto Ctrl X, S e Enter. Agora vai estar o my.cnf vai estar realmente modificado. Mas para fazer a alteração de fato, eu preciso restartar o servidor do MySQL. Então eu vou restartar aqui o MySQL Database e o Apache Web Server. Eu vou esperar eles restartarem e quando eles restartarem, o MySQL vai ter alterado a política de transação. Aqui, Head Committed. E para perceber como realmente está funcionando, né, dando um select aqui no na coluna DMES do banco de dados microdados, vai me aparecer que eu estou com 2.400 linhas, né, em seções. Mas então, como a política de isolamento Head Committed só te mostra os dados que já foram inseridos, ou seja, aqueles que ainda estão em transação de serem inseridos não vão ser mostrados lá. Então, se eu iniciar uma transação e não commitar ela, vai aparecer 2.400. Aqui apareceu 2.401 porque eu dei um insert e na mesma transação eu dei um select. Ou seja, eu inseri um dado e nessa mesma transação eu dei um select para poder ver. E percebe-se aqui que inseriu realmente os dados, né? De 2.400 foram para 2.401. Agora, se eu for nessa outra seção e pedir de novo para ele mandar o mesmo select, percebe-se que ele vai me gerar apenas 2.400 linhas. Ou seja, ele não contou aquela inserção que eu acabei de dar. Ou seja, a política de isolamento foi de fato alterada. Então, a segunda questão pede só para a gente desabilitar o autocommit. E, bem, como a questão não especifica se é pelo my.cnf, eu acredito que seja apenas em uma seção. E, bem, para você desabilitar o autocommit em uma seção é bem simples até. Apenas precisa que você digite esse comando aqui. Set autocommit igual a 0. Assim você vai estar desabilitando o autocommit. O autocommit ele basicamente faz com que todas as suas inserções, alterações ou deletações você seja automaticamente commitada, ou seja, que ela vá direto para o banco de dados. Se você desabilitar o autocommit, todas as alterações que você fizer, você vai ter que no final botar um rollback ou no final você botar um commit para entrar de fato no banco de dados. Então, como eu desabilitei o autocommit, essa inserção ela não vai entrar de fato no banco de dados. Como assim? Se eu apertar um select, vai ver que está 2.400 linhas aqui. Se eu botar inserção, né, nessa seção vai estar 2.401 linhas, ou seja, confirmando que foi inserida, mas apenas nessa seção. Se eu for pesquisar em outra seção, vai estar 2.400 linhas no mesmo banco de dados, ou seja, eu não precisei de um start transaction naquela outra seção
para poder iniciar uma transação, assim, entre aspas. Ou seja, ela não foi comitada de fato. Ela está apenas esperando eu terminar com um rollback ou um commit para essas alterações que eu fiz realmente serem implementadas no banco de dados. Então, a questão 3, ela basicamente vai pedir a gente para fazer com que as tabelas entrem em table lock. E, bem, existem dois jeitos da gente fazer table lock. Um deles é com esse comando aqui, lock table, DMES, sem um DMES a tabela que eu quero bloquear, red. Basicamente, esse comando vai fazer com que a tabela entre em shared lock, ou seja, é um lock em que outras seções vão poder ler os dados dessa tabela, porém não podem alterar, né? Como vamos ver aqui para exemplificar, né? Rodando um select, ele roda normalmente, ou seja, todas as inserções aqui estão realmente sendo feitas. Porém, se a gente tentar startar uma transação e inserir dados nessa tabela, a gente percebe que vai dar um tipo de erro aqui que basicamente não vai rodar. Ele vai ficar rodando infinitamente e até chegar um erro de exceder o limite de tempo para alguma execução. Mas então, né, vou parar aqui o processo. Então, existem outro tipo de table lock que se faz usando esse comando, lock table DMES write. Basicamente vai deixar a tabela em lock exclusivo, ou seja, exclusive lock. Basicamente, esse tipo de table lock não permite a gente nem ler os dados, nem inserir ou alterar dados. Ou seja, todas as inserções dessa tabela não podem ser nem vistas, né? Como o exemplo aqui, eu tentei rodar um select e ele basicamente não vai mostrar, né? Ele vai rodar infinitamente até dar o erro. Isso vai servir tanto para transação também, né? Para alteração ou inserção de dados. Ele vai ficar rodando até que eu permita, né? Ou seja, no caso essa seção, até essa seção desbloquear a tabela e no final ele conseguir fazer a inserção de dados. E bem, puxando para 4, que a 4 já pede a importância de table logs, ela pode ser importante em diversos cenários da vida do mundo real que existe uma certa operação de risco. Um desses cenários, né, seria onde um dono quer modificar um preço de seus produtos, né, por exemplo, porcentagem. Assim, a tabela para modificar o preço dos produtos, né, a tabela do preço dos produtos, enquanto ele faz essa modificação, ela tem que estar em exclusive lock, porque ele tem que garantir que nenhum outro tipo de alteração, que nenhum outro tipo de soma, redução, alteração da tabela seja realizado, porque se acontecer algum tipo de inserção ou alteração, isso pode prejudicar a mudança que ele está fazendo, ou seja, então você percebe uma grande importância do exclusive lock para a consistência dos dados em muitas situações do dia a dia. Então, a questão 5 ela vai nos pedir para representar um row lock. E de uma certa forma ele é bem parecido com o table lock, porém funciona apenas para uma linha, né? mais especificamente shared lock. Mas então, ele funciona apenas com uma linha, né, como eu disse. E, bem, imagina que eu vou startar uma transação e fazer um update em um registro. Como eu não dei o commit, ele vai deixar essa linha em lock. Para representar isso, né, para mostrar isso, eu posso dar um select para ver essa determinada linha, né, essa linha específica, que é essa linha aqui do código da instituição 9. E quando eu rodar esse código, ele vai me mostrar ela, sem problemas, todos os dados dela. Agora, se eu tentar alterar ela, o comando, o MySQL vai dar erro. Basicamente, ele vai retornar. Ele não vai retornar nada, na verdade. Ele vai ficar tentando executar e ele vai chegar um momento que vai dar um erro de exceder o tempo limite de alguma execução. E basicamente serve para dar algum tipo de garantia que só uma sessão vai poder alterar aquele registro, né? E bem, é assim que funciona o row lock. Ele vai deixar aquela linha em lock
para só ela poder alterar. Porém, outras seções podem ver, mas não alterar a mesma linha. E a gente pode exemplificar aqui apenas aquela linha, porque, por exemplo, se eu mudar a linha que eu quero mudar, por exemplo, né, se eu mudar a linha que eu quero alterar, né, eu vou interromper o processo e vou executar aqui. Antes era a linha 9, agora vai ser o código da linha 8. E rodou, basicamente rodou. Tanto que se eu voltar no código da instituição 9, ele não vai rodar de novo, porque ainda está em lock. Ou seja, isso é muito útil para garantir a consistência dos dados, de um banco de dados.